A paz do Senhor, irmãos. Isaías capítulo 54, versículo 17, nos diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que usada contra ti em juízo, que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança do servo do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor nos garante um direito que recebemos por herança. É isso que a Bíblia nos garante. Herança é aquilo que passa de um ascendente para um descendente. É aquilo que passa de pai para filho, é aquilo que o filho não tinha, é o bem que o filho não adquiriu por si próprio, mas constituía patrimônio do seu pai, e ele recebe esse patrimônio que ele não fez nada por merecer, que não é fruto do seu trabalho, mas ele acaba por receber, porque o seu pai deixou para ele. E a Bíblia nos garante que recebemos de Deus e da parte de Deus como herança dele, como bem conquistado por ele, que é transmitido a nós. Glória a Deus. A certeza de que nenhuma arma que seja construída, que seja feita contra nós poderá prosperar. Que nenhuma língua que ousar, que se levantar contra nós em juízo com a intenção de nos condenar, essa mesma língua não só não prosperará, mas como nós mesmos a condenaremos. Oh, glória a Deus! E essa é a herança que recebemos da parte de Deus. A Bíblia nos diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, amados. Em Romanos nos diz isso: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Que língua poderá se levantar em juízo contra os eleitos de Deus? Quem é que poderá dizer que você errou, você pecou, para você não tem mais jeito, para você não tem mais esperança? Que condenação poderá prevalecer sobre a sua vida? Nenhum, amados. É Deus quem te justifica. É isso que a Bíblia declara hoje. Recebemos justificação não por algo que conquistamos com a nossa própria força, com a nossa própria virtude, mas a Bíblia nos diz que recebemos isso como que por herança. E hoje constitui um direito meu, um direito seu, não aceitar a condenação que vem do diabo. Aleluia! Como isso se verifica? E aqui é um chamado para reflexão. Como vai se dar em nossas vidas que nenhuma arma contra nós prospere, que nenhuma língua que se levantar contra nós em juízo possa nos condenar, antes ela mesma seja condenada. Em 1 Pedro capítulo 3, o Senhor Jesus está falando conosco através do seu discípulo, está deixando para nós uma orientação. Recebemos uma herança de Deus, recebemos um direito de Deus. Mas isso não nos dá
não nos permite vivermos deliberadamente na prática do pecado. Muitos têm confundido. A Bíblia diz: não useis da vossa liberdade para pretexto da malícia. E muitos têm confundido essa herança construída por Deus, que nos foi dada, que hoje constitui um direito nosso. Muitos têm confundido isso como um aval de Deus para viver deliberadamente na prática do pecado, e não é. Deus diz que essa expectativa, ela chega a ser maligna. Ainda declara que todo aquele que vive deliberadamente na prática do pecado, esse mesmo é do diabo. Então vejamos que a herança que recebemos de Deus, a certeza de salvação, de não condenação, por quem quer que seja, porque somos justificados em Cristo, essa certeza, essa convicção não nos credencia a vivermos pecando livremente, a vivermos nossas vidas como bem entendermos. Deus usando o apóstolo Pedro nos disse assim, 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 13: ora, quem vos há de maltratar, se for zeloso do bem. Veja, amados, esse versículo tem uma correlação com aquele outro versículo. Quando ele diz que com Isaías, quando em Isaías é dito que nenhuma arma forjada contra ti prosperará, ele está falando justamente da possibilidade de agressão, da arma forjada, da arma que é feita, outras vezes desferida, lançada contra o servo do Senhor, com o sentido de o maltratar. Mas o Senhor nos diz assim: quem vos há de maltratar, se for zeloso do bem? A primeira coisa que nós devemos ter para que não soframos os maus tratos, para que não padeçamos em nossos corpos, em nossas vidas, o maltratar, a Bíblia nos chama a ser zeloso do bem. Glória a Deus. Que sejamos zelosos do bem, amados, apegados ao bem, apegados àquilo que é correto, àquilo que vem de Deus. Essa é a receita que Deus nos dá, essa é a receita daqueles que receberam por herança a capacidade de não serem condenados, a capacidade de condenar a língua que se levanta contra ele em juízo. O versículo 14 nos diz assim: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, oh glória. E essa palavra nos diz que até sofreremos em nossos corpos algo, podemos padecer de alguma forma, mas nem esse pesar significa maldição em nossas vidas. Nem esse pesar significa o prevalecer de Satanás sobre nós, porque quando somos zelosos do bem e passamos por maus tratos ou sofremos por causa da justiça, na verdade, em vez de amaldiçoados, em vez de infelizes, a verdade é que nós somos bem-aventurados, felizes são, oh glória a Deus, os apóstolos,
quando eram perseguidos, a semelhança do que Cristo foi perseguido e levado à cruz, aqueles homens, eles se regozijavam por terem sido considerados dignos de sofrer por causa da causa do Evangelho do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! A continuação do versículo 14: não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, e nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Glória a Deus. Ele nos chamou para sermos zelosos do bem. Sendo zelosos do bem, ainda que padeçamos algum tipo de injustiça, ainda assim seremos bem-aventurados e somos aqui incentivados a não temermos diante das ameaças, a não nos alarmarmos diante da ação de Satanás, que quer de alguma forma imprimir algum tipo de sofrimento ao servo do Senhor, que quer continuar fazendo aquilo que é correto, aquilo que é certo, que quer continuar sendo zeloso do bem. A Bíblia está te incentivando a não temer tais ameaças, a não se sentir alarmado, porque nada do que vier contra a sua vida, nenhum mal, nenhum tipo de sofrimento que possa ser sentido sobre você, haverá de lhe amaldiçoar. Antes apenas servirão para te fazer mais um bem-aventurado de Deus, porque a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o que fazer quando, por amor da justiça, eu sou perseguido e acabo sofrendo por causa da justiça? A Bíblia nos diz: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Santificai a Cristo. Oh, glória, Ele é santo, amado. Mas a santidade dele precisa ser vista em você. Aquilo que o tornou diferente de toda a experiência que os homens aqui nessa terra já tinham experimentado, a santidade de Deus habitando entre os homens. Ei, aquele mesmo padrão de vida deve ser visto em você. Lembre-se, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Aleluia! Cristo seja santificado em seu coração. Dará para ver isso pela palavra de louvor, de exaltação, pela palavra de bênção que ainda continuará saindo da tua boca. Você não amaldiçoará, mesmo quando pretendem te amaldiçoar, mas você bendirá, mesmo quando amaldiçoado. Mesmo alguém tenta falar contra ti, você não pagará o mal com o mal, mas vencerá o mal com o bem. Isso é santificar a Cristo em nosso coração. É permitir que Ele continue trabalhando em nossas vidas, que Ele permaneça em nós, e que a raiva, que o ódio, que a amargura, que o sofrimento não nos sirva de justificativa para nos apartar daquilo que Cristo nos chamou a ser, a viver. Glória a Deus. Ele nos diz: estando sempre preparado para responder todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. E a Bíblia nos incita que há preparação. Muitos dos servos do Senhor não têm conseguido superar os desafios de continuar santificando a Cristo em seu coração,
Sabe por quê, amados? Porque não tem se preparado, e a Bíblia nos chama a preparação. Povo de Deus, em nome de Jesus, estejamos atentos. Quando o Senhor Jesus nos disse vigiai e orai para que não entreis em tentação, Ele estava nos dizendo preparem-se para que não entreis em tentação. E Ele está dizendo que a forma de se preparar para não entrar em tentação é vigilância e oração, aleluia, porque tantos ainda hoje entram em tentação. Seria porque o diabo é forte, seria porque Deus não falou aquilo que necessitávamos ouvir, não nos disse exatamente aquilo que precisávamos saber. Não, amados, é porque temos ouvido um conselho, é porque o Senhor Deus tem nos chamado, nos convocado à preparação, nos tem dito como nos preparar por meio da vigilância. Vigilância quer estar atento, quer estar a observar, quer prestar atenção em todas as ações que acontecem à sua volta, de tudo aquilo que muitas vezes quer tentar chegar ao teu coração, porque a Bíblia diz de tudo que se pode guardar, guarda o teu coração, guarda a tua fé. Estar vigilante é isso, amado, é não estar desapercebido. Viver em oração é uma vida de comunhão com Deus, é uma vida que vai à presença de Deus constantemente, que mantém um contato com Ele, que se comunica com o Pai. E muitos têm caído em tentação. Muitos têm caído em tentação, porque não tem se preparado. Que Deus nos ajude. E Ele diz que, estando preparado, há uma forma adequada de apresentar as respostas das razões da nossa esperança. Ele nos diz no versículo 16: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Aleluia. Ah, queridos, o Senhor Jesus nos disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aqueles que se levantam contra os servos do Senhor, aqueles que de alguma forma são usados para tentar abater ou abalar a fé deste homem e dessa mulher de Deus. Aleluia. Ainda são pessoas, e a Bíblia nos chama a respondê-los com mansidão. Não adianta usar o pretexto de dar uma resposta com bem, abrindo mão de um padrão de conduta exigido pelo Senhor. Não adianta dizer: não, eu só queria o bem dele, por isso eu fui agressivo. Eu só queria o bem dele, por isso eu deixei a ira do meu coração falar mais alto, porque o Senhor nos diz que a forma de respondermos adequadamente àqueles que nos pedem a razão da nossa esperança é com mansidão, porque Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Com temor responderemos aos desafios que a vivência da nossa fé nos trará, com mansidão e temor. Este temor aqui, amados, não é o temor do desafio a superar, não é o medo do obstáculo que está à frente, fazendo um paralelo com o desafio que Davi enfrentou quando foi derrubar o gigante Golias. Esse temor não era o medo do gigante.
Porque para enfrentar o gigante, ele já havia recebido, como nós recebemos, a orientação: não se amedronte com as suas ameaças, não fique alardeado. Esse temor é o temor de Deus a encher o coração do servo do Senhor. Esse temor é o temor de não ultrapassar os limites impostos pelo nosso Deus, de não aceitarmos aquilo que, segundo a palavra do Senhor, não convém aceitar, e de não rejeitar aquilo que somos chamados a aceitar pela palavra do Senhor. O temor, amado, do servo de Deus o constrange a buscar o centro da vontade de Deus, a não estar aquém da vontade de Deus, a não parar antes da vontade de Deus, a não ir além da vontade de Deus. O temor do servo do Senhor o leva a querer estar exatamente no centro da vontade de Deus em todas as suas ações. Que essa mansidão e esse temor esteja a encher o seu coração, em nome de Jesus, para que você possa saber responder adequadamente cada um daqueles que te pedirem a razão da sua fé. Muitas vezes são pessoas que te pedem isso e esperam uma resposta com embasamento bíblico, mas tantas outras vezes você precisa responder de forma prática ao desafio que a vida traz a você. Responder a Satanás dizendo não ao pecado, com ação prática, se determinando a viver em obediência a Deus, não abrindo mão dos princípios dele para a tua vida. Para tudo isso precisa-se de preparação. Uma coisa que a Bíblia pede mais na continuação do versículo 16: fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência. Aleluias, glória a Deus. Essa boa consciência, amado, é a convicção de que o que você faz está em conformidade com a palavra de Deus. Isso nos traz boa consciência. A Bíblia nos diz que a paz do Espírito é o árbitro em nós. A paz do Espírito é o juiz em nós. É aquilo que nos dá boa consciência, a certeza que estamos agindo conforme a vontade de Deus. De modo que, continuação do versículo 16: naquilo em que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Perceba, amado, que aqui se cumpre plenamente o que nos foi dito em Isaías, quando ele diz: toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Oh, glória a Deus. Aqui ele diz: olha, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados. A vergonha, que é a acusação vinda de outra parte, tentava trazer sobre a sua vida. A verdade é que quando esta acusação chegar a você, encontrará o vosso bom proceder, e nisso aqueles que falaram contra ti serão envergonhados, porque falaram inverdades, falaram mentiras, não foram usados por Deus. Aleluia. Que assim se manifeste a palavra do Senhor na sua vida. Vemos aqui que Isaías, quando dizia assim: e toda língua que usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Hoje podemos ver isso.
Na prática, quando vemos os servos do Senhor vivendo, tendo um bom procedimento na presença de Deus, lembrando, a herança que você recebeu não foi um aval para viver deliberadamente na prática do pecado, foi um chamado a viver com Cristo, que lhe inspirará a viver a preparação do Evangelho, aleluia, te fazendo ser manso e temente, te fazendo agir com boa consciência. E tal ação, tal modo de agir de Cristo em você, fará com que aqueles que falam contra você sejam envergonhados. A Bíblia diz, o versículo 17, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Glória a Deus. Seja feita a vontade de Deus em nossas vidas. Que os servos do Senhor não tenham medo, não se receiem. O exemplo que temos em Cristo, o exemplo que nós temos em Cristo é daquele que aceitou ser obediente e ser obediente até a morte, e morte de cruz. Ainda hoje, esse é o chamado aos servos do Senhor. É o chamado para viverem a renúncia, para arcar com as consequências da sua fé. Por isso que a paz que nos é prometida e a paz que nós recebemos não é a paz natural, não é a paz que simplesmente se entende, a paz daqueles que não passam por provas, a paz daqueles que não passam por adversidades. Não é essa paz fácil de entender, é a paz que excede o entendimento. É a paz que nossos irmãos tiveram na antiguidade, quando eram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões. Alguns deles receberam livramento, mas por certo, grande parte deles morreram em paz naquela arena. Para dar uma referência bíblica, a paz que Estevão teve ao ser apedrejado, a paz que aquele homem de Deus teve ao estar diante da morte, sendo odiado de todos, detestado de todos, tão pura e simplesmente por lhes ter anunciado o Evangelho de Deus, o poder de Deus, por lhes declarar o amor de Deus que havia sido manifesto a eles por meio de Jesus Cristo. E agora ele se encontrava sobre a ameaça, sobre o ódio daqueles que iam em direção àquele lugar de morte, se dirigindo com toda a raiva possível para matá-lo. E aquele homem, cercado pelos que o iriam apedrejar, ele estava em paz. Ele estava em paz porque ele olhava para o céu e ele via o seu Cristo, aquele por meio do qual ele tinha recebido a herança, por meio do qual ele tinha recebido a herança, de que nenhuma arma forjada contra ele havia de prosperar, de que nenhuma língua que intentasse contra ele em acusação poderia prevalecer, porque ele mesmo a condenaria. Amados, aquele homem estava em paz porque
porque tinha certeza da promessa que havia recebido. Eu não sei, amados, se ele morreu na primeira pedrada que ele levou, eu não sei. Mas eu creio que nem depois da primeira pedrada ele perdeu a paz dele. Nem depois da primeira pedrada, amados, ele amaldiçoou aqueles que o perseguiam antes. Ele, à semelhança do nosso Cristo, intercedeu por eles. Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz. Tão cheio de ódio, tão cheio de amargura, mas eu estou em paz, eu creio na tua promessa. A vida dele foi ceifada e ele morreu. E a igreja, aqui na terra, ficou sem a presença daquele homem entre eles. E alguém pode dizer: ei, as pedras que foram lançadas contra ele prosperaram. Não, amados, não prosperaram, porque não puderam tirar a vida dele. Tirariam a vida dele se quando da primeira pedrada que ele levasse, ele amaldiçoasse da mesma forma. Mas a verdade que a Bíblia expressa é que ele bendisse. Ele estava em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Ele crê em Cristo. Aquele que crê em Cristo, como diz as Escrituras, ainda que morra, viverá. Aquelas pedradas não foram bastante para tirar a vida daquele homem, porque ele viveu eternamente, vive eternamente, conforme lhe havia prometido. Ele, na verdade, foi bem-aventurado. Foi bem-aventurado, amados. A Bíblia fala: toda palavra que se levantar contra ele em juízo, ele a condenará. Esta é a promessa que nós temos. E onde se cumpriu isso? Na vida do nosso irmão Estevão, daquele servidor da igreja do Senhor. A Bíblia diz, amados, que quando aqueles homens raivosos se levantaram para levar aquele homem de Deus ao apedrejamento, quando eles se dispuseram a lançar aquelas pedras, eles colocaram as suas vestes, as suas capas, depositaram essas aos pés de um homem que já muito vinha manifestando a sua ira, um homem chamado Saulo. As vestes daqueles que apedrejaram a Estevão foram depositadas aos pés de Saulo. E Saulo presenciou, e ele diz que de alguma forma participou daquela execução. Sendo conivente. Mas aquelas palavras que lançaram contra Estevão foram condenadas. Foram condenadas, e dá para ver isso na vida do apóstolo Paulo. Porque o nosso Cristo, uma vez encontrando-se com Saulo, ele disse: Paulo, Paulo, porque Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Amados, eu não sei o que aconteceu na vida de Saulo, se ele lembrou-se de todas as vezes
que ele pegou um crente e levou à prisão e o encarcerou. Não dá para dizer, queridos. Não dá para dizer como foi que passou, como foi que ele entendeu, como eu tenho te perseguido, Senhor. Mas eu creio que ele tinha uma imagem forte em sua mente. A imagem do apedrejamento de um homem que agiu com mansidão, de um homem que agiu com boa consciência, de um homem que não temeu o mal, mas continuou na convicção daquilo que ele cria, da verdade que ele havia sido chamado a crer. E é bem possível, querido, que quando Cristo disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Possa ter vindo a imagem de Estevão, a mente de Saulo. Tão horrenda perseguição não poderia continuar, porque era errado, era arbitrário, não era correto continuar naquele rumo. E a palavra que se levantara contra Estevão foi condenada no coração de Saulo, porque ele não pôde mais continuar sendo perseguidor da igreja. Queridos, é isso que acontece. É dessa forma que Deus trabalha, é dessa forma que Deus ainda quer, em nome de Jesus, te usar aqui nessa terra. Por isso, diga não ao pecado. Você não recebeu uma liberdade para viver fazendo o que você quer. Você viveu um chamado para viver a vontade de Deus aqui nesta terra. Por isso, se prepare, sendo vigilante e orando, para estar pronto para responder àqueles que te pedem a razão da sua fé, de forma mansa e corajosa, com boa consciência. Se alegra, porque nenhuma arma forjada contra ti prosperará, porque até os reveses que a vida lhe traz é apenas cooperando para o seu bem, a fim de te dar o bem que tu tanto deseja. Por isso glorifica a Deus, mesmo em meio à prova, porque tu tens sido zeloso do bem. E sendo assim, mesmo que esteja a padecer alguma coisa, tu és bem-aventurado, porque Deus está trabalhando através da tua vida nessa terra. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.